tarde, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes de estarmos nessa tarde, reunidos aqui mais uma vez, para adorar ao Senhor. Vou acertar melhor isso aqui. Eu quero ler com os irmãos Segundo Tessalonicenses, a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eterno Deus, através da sua palavra, esclarece para nós, porque o salmista diz que a tua palavra é esclarecedora, ela esclarece o entendimento, a alma. Abençoa os teus filhos e que a pergunta através da sua palavra ela é respondida e o Senhor fale conosco. A enfermidade através da sua palavra é curada. A pessoa é liberta através da palavra. Através da sua palavra eles recebem o batismo do Espírito Santo. Senhor, ajuda teus filhos, perdoa os nossos pecados, manifesta o teu poder. Nós convidamos o Senhor, o grande Espírito Santo, a fazer-se presente em nosso meio aqui e através da internet. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Vamos falar sobre 3 coisas: apostasia, heresias e traição. Você já parou para pensar nisso? Um apóstata, um herege e um traidor. Eu acredito que o traidor e o herege são gêmeos, têm o mesmo sangue. O apóstata é diferente. Às vezes você não sabe o que é apostasia. Abraão se apostatou, mas não foi uma apostasia como o homem do pecado. O homem do pecado é um herege. Abraão não era um herege. Abraão se apostatou porque ele deixou a terra prometida, ele deixou a Palestina, da onde ele foi, Deus tinha chamado para lhe dar ali como herança,
e ele foi para o Egito no momento de crise na Palestina. Então, ele foi para o Egito porque o Egito tinha as condições do Egito naquele tempo eram boas. Tinha alimento no Egito, tinha chuva no Egito, tinha a bênção no Egito. Como não era para ter bênção no Egito. Então, Abraão se apostatou. Mas Abraão não se perdeu. Agora, quando o homem vem a se apostatar, aí ele mente. Aí ele comete coisa errada. Abraão, a primeira coisa que ele fez foi ensinar a esposa a mentir. Porque ele estava já fora da vontade de Deus. Ele já estava realmente fora da chamada. O apóstata é aquele que está fora da sua chamada. Então ele disse, olha, você é uma mulher bonita, formosa, e os egípcios vão se gabar. Ao te ver, então diga que você é minha irmã. Sendo que era irmã dele mesmo por parte de pai, não de mãe. Mas ali formaram um meio de enganar Faraó, né? E aquilo ele pagou o preço. Então, a apostasia não é perdição. Só que Abraão não permaneceu na apostasia. Ele não permaneceu no Egito. Os egípcios expulsaram eles dali. Agora, veja, Ló também foi um apóstata. Ló foi um apóstata. Agora, Ló escolheu Sodoma. Ele levantou os olhos e viu as campinas regadas do Jordão e desejou aquilo para o seu gado, para o seu rebanho, né? Sodoma, naquele tempo, era como uns Estados Unidos, Hollywood. Era o lugar onde estava o pecado. Então, Ló foi pela vista, foi pelos olhos. É que vai hoje... que acontece com as pessoas hoje, eles vão pelos olhos, né? Eles olham, Ló olhou e desejou. Eva viu que era agradável para os olhos. O homem olha uma mulher hoje, porque tem aquele corpo bonito, ele não vê o corpo que ela tem dentro, né? Ele não procura ver o caráter que está dentro dela. Ele quer ver a formosura, o prazer sexual que vai lhe dar. Mas ele não sabe da consequência também, aquilo que ele vai colher também no futuro. O gênio daquela mulher, o caráter, ele não procura saber a família que ela vem, que espírito ela carrega, que maldição ela carrega. Não, ele só os olhos já olha e vê a formosura. Então o irmão Brana diz que quando Abraão olhou para Sodoma, ele via fogo caindo. Ele via Sodoma sendo destruída, porque Abraão era um profeta. Então, o homem, a mulher, ele quer olhar com aquele olho carnal, natural, então ele deseja. Então, você tem que cuidar nisso aí. Então, Abraão, quando ele olhou para Sodoma, ele viu fogo caindo, mas não adiantava dizer para Ló, porque Ló via que os campos estavam lindos. E podia ganhar muito dinheiro, podia negociar. Mas mais tarde Deus mandou Abraão levantar os olhos e ver toda aquela terra. Isso aqui eu te darei. Isso aqui eu te darei. Deus nunca deu nada para Ló. Ele foi um apóstata, mas ele não foi também um perdido. Ele era justo. Ele não era eleito, mas ele era justo. Então você vai vendo o que é o apóstata. O que é apostasia, né? O que é heresia, o que é traição. Traição, como no caso de Judas Iscariotes, né? E Judas Iscariotes foi um traidor. Ele caminhou com Jesus por 3 anos e meio e veio a trair o seu melhor amigo, que ele tinha Jesus como seu melhor amigo. Ele traiu. Judas não se apostatou. Judas foi um traidor. Nós vamos vendo as diferenças aqui, do que separa
Porque às vezes as pessoas se separam de nós, se separam por causa de um mau espírito, não é por causa da doutrina. Irmão Brana diz que a doutrina não nos separa, é um espírito. Judas se separou por causa do espírito da ganância, né? Do dinheiro, da fama. Foi aquilo que levou ele a trair a Jesus. E a palavra heresia deriva do latim, que por sua vez vem do grego e significa escolha ou opção, né? A heresia. Assim como heresia, a palavra apostasia vem do grego, está longe. A heresia é uma escolha, foi o que fez Ló. Além de ser apóstata, foi herege, escolheu Sodoma. Portanto, apóstata é aquele que abandona a sã doutrina. Esse é um apóstata. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia, etc., né? Então, isto aí é uma apostasia. Jesus contou a parábola do homem que se apostatou. Ele deixou Jerusalém e foi para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Esse foi um apóstata. Deus enviou a misericórdia para ele, enviou o bom samaritano para cuidar dele, porque o sacerdote não cuidou dele, nem o ajudante do sacerdote, que foi o levita, passou de longe, porque ele era um apóstata, ele não era um herege, ele não era um traidor, ele simplesmente foi buscar uma condição melhor de vida. Aconteceu no caso de Noemi, Elimeleque, Marlon, Quilion, que deixaram Belém, a cidade do pão de Deus, somente por causa da crise, da falta de chuva, falta de alimento, e ouviram que as terras de Moabe tinham alimento. Então eles foram para Moabe, deixaram a Palestina e foram para Moabe. E o que é que eles escolheram por ser uma apóstata? Eles escolheram a morte. Ela ficou viúva, o marido morreu, ela perdeu os filhos, né? E depois ela teve que trocar até o nome. Ela disse: não me chame de Noemi, né? Me chame de Mara, né? Porque eu provei as amarguras que me trouxe o Senhor. Então, esse aí é o caminho do apóstata, né? Esse é o caminho dele. Apóstata, porque ele deixou, ele se afastou. O herege, ele fez a escolha de uma doutrina. Ele quer ser uma pessoa diferente. Então ele traz algo diferente. Nós vemos hoje no mundo dessa mensagem a heresia, porque eles têm procurado trazer algo diferente daquilo que trouxe o sétimo anjo. Daquilo que o sétimo anjo trouxe. É algo diferente. Nós vemos a heresia nos dias do irmão Brana, daqueles que começaram a batizar no nome do irmão Brana, dizer que o irmão Brana era Jesus Cristo. Eram boas pessoas, mas um espírito, disse o irmão Brana, estava tomando eles. Era um espírito. Ele já não era um apóstata, um espírito o tomou. Apesar que eles pediram perdão. Agora, eles tinham escritura. Se você ler Apocalipse 5, primeira e segunda parte, você vai ver que o irmão Brana diz que eles tinham escritura para provar para o irmão Brana que o irmão Brana não estava certo, mas eles tinham tido uma luz diferente. O irmão Brana pegou as mesmas escrituras, provou o contrário para eles, e eles se arrependeram. Veja que um espírito, o irmão Brana disse, foi o demônio, foi um espírito que os tomou. Agora, eles não eram traidores. Eram hereges. Olha, Paulo, falando dos apóstatas que tinha no seu ministério, 2 Timóteo 4, versículo 10.
porque Demas me desamparou. Apostasia. Amando o presente século, foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Mas Marcos também tinha apostatado, quando ele tomou partido com Barnabé e se separaram de Paulo. Houve aquela separação de Paulo e Barnabé. Mas não foi por causa de heresias, nem de traição. Não. Barnabé queria levar a João Marcos, que era sobrinho dele. Paulo já não queria que ele fosse junto, porque na outra vez ele não veio. Paulo tinha a sua posição, porque ele era um mensageiro. Verso 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro, esse não é apóstata. Alexandre o latoeiro, esse não é apóstata. Esse é herege, esse é traidor. Esse traiu a mensagem, traiu o mensageiro. Alexandre o latoeiro, trabalhava com funilaria, né? Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Aí ele fala de Alexandre. Só que Alexandre tinha um grupo. Alexandre, ele fala aqui de Hermineu, Fileto, Nicolau. Havia um grupo que perverteu e perturbou muita gente com as suas heresias e traições da palavra. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha só, tu também guarda-te também dele. Olha, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Resistiu às nossas palavras, resistiu à nossa pregação, resistiu à mensagem. Paulo mandou que Timóteo, Tito, seus companheiros, ele não mandou que se guardasse de Demas, nem de João Marco, mas de Alexandre. Porque resistiu à mensagem. Resistiu. E eles resistiram na questão da ressurreição. Eles estavam pregando uma ressurreição passada, quando Paulo estava pregando uma ressurreição que viria. Você vai lendo ali o Novo Testamento, que você vai ver isso aí. Então Paulo disse, olha, guarda-te também dele. Te afasta desse moço aí, porque ele tem resistido à mensagem. Ele tem falado contra aquilo que nós temos pregado. De repente eles podiam trazer alguma coisa que Pedro trazia, alguma coisa que Jeremias trazia, mas isso era a mensagem lá do passado. Paulo era a mensagem do dia. Paulo era a mensagem da hora, do dia. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, que todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Procura vir ter comigo depressa. Então, ele diz, todos me desampararam. Eles sim tinham se apostatado. Agora, lá, o Alexandre, esse não foi um apóstata, esse foi um traidor, esse foi um opositor, foi um herege, espalhando heresia entre os irmãos. Jesus disse em São Mateus 24, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Veja que traz a traição, traz ódio.
Veja que Abraão não ficou inimigo de Ló. Quando Ló foi preso, levado cativo, Abraão foi lá e libertou ele, a família, libertou os reis de Sodoma, porque Ló tinha se apostatado, ele tinha se afastado do tio. Surgirão muitos falsos profetas, diz Jesus, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 10, 12, 11, 12, 13. Olha que Jesus disse aqui em Mateus 26 e 21. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ele não disse que eles iam se apostatar. Quem apostatou foi Pedro. É tu que estava com ele? Tu é um dos dele? Não, eu nem conheço. Ele negou, mas ele não se perdeu. Que a apostasia não é perdição. Agora, Judas foi ao sacerdote e disse, não, eu sou um deles. Eu sou apóstolo. Ele não negou que ele era apóstolo, mas eu posso entregar ele para vocês. Ele foi traidor. Veja só que o traidor, ele não nega aquilo que ele está crendo. Ele continua pregando aquilo que ele crê, que ele diz que crê. Ele é traidor. E ele, encobertamente, diz São Paulo, ele vai introduzindo heresias, de perdição, no meio do povo. Então, Jesus disse, olha, um de vós aí há de me trair. E ele respondendo disse, que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E nesse momento Judas foi lá e pegou também um pedaço de pão. Mas os discípulos, você sabia que nem perceberam? Foram perceber depois. E Jesus disse, o que mete a mão no prato comigo, esse aí vai me trair. Na era de Pérgamo, parágrafo 161, o profeta disse assim, as denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca o serão. Toda a igreja que você vê aí, igreja, isso, aquilo, não são de Deus. Não. É um espírito errado que separa o povo de Deus, em hierarquia e leigos. E é, por conseguinte, um espírito errado que separa o povo de Deus. É isto que a organização e as denominações fazem. Em se organizar, elas se separam da palavra de Deus e se colocam no adultério espiritual. É o que separa? Um espírito. Não é doutrina. Não vai alguém dizer assim, eu saí do companheirismo de Franca por causa de doutrina. Você está errado, saiu por causa de um espírito errado. Doutrina você senta, conversa. Mombrana disse, se você me viu sair fora dessa palavra, venha, privadamente, sentamos e resolvemos o problema. Vamos pela Escritura resolver o problema. Então, que leva o povo a se separar é um espírito errado, não é uma doutrina. Mombrana disse, eu prefiro estar certo com o meu espírito e errado com a minha doutrina, mas certo com o meu espírito, certo com o meu coração, que a doutrina se conserta. Agora, o espírito não. Então, a traição é algo terrível, uma mulher que trai o marido. Que coisa nojenta. A mulher que trai o marido tem que dar-lhe a carta de divórcio, nem que perdoe ela. Da mesma forma, o homem que trai a sua esposa. Essa mulher limpa, essa mulher fiel, como vai viver com um homem infiel? Como é que esse homem vai viver com essa mulher infiel? Sabe o que Judas fez? Se enforcou. O fim do traidor é a forca. Esse é o fim do traidor, ele se mata. Ele
vai que ele mesmo se mata. Irmão Brana disse, se você dá corda para a vaca, ela se enforca com ela. A Divindade Explicada, 103. Agora, eu disse ao irmão Cisne, para responder a sua pergunta, eu disse, agora, eu não tomo nenhum dos lados com vocês, irmãos. E eu sei que enquanto vocês discutem, ambos estão errados. Você não deve discutir com a pessoa. Se ele quer dizer que ele está certo, não discuta com ele. Ore por ele apenas, né? Porque enquanto vocês estão discutindo, todos os dois estão errados. Está vendo? Porque eu preferiria estar errado em minha doutrina, diz o profeta. E o irmão Brana consertou muita coisa na sua doutrina. Com a revelação do ser, ele consertou muitas coisas que ele falou durante as eras da igreja. Então ele disse, eu preferiria estar errado na minha doutrina e correto em meu coração, em meu espírito. Porque a doutrina conserta, o espírito não. Se aquele espírito é mau mesmo. Se aquele espírito é diabo, não vai ser Espírito Santo, não. Não vai ser Espírito de Deus. Agora, se a doutrina é do diabo, se conserta. Nós não nascemos numa doutrina diabólica, na doutrina da Trindade. Nós nascemos ali. Nós somos filhos de denominações. E foi consertado. Nós nascemos na ressurreição isolada. Doutrina errada e foi consertado. Agora, espírito errado, você pode ver que espírito errado nunca é consertado. É errado, vai até o fim. Do que está certo em minha doutrina e errado em meu coração. Está vendo? Eu disse, porque o que é que Jesus disse? Filho meu, dá-me a tua doutrina ou o teu coração? Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ele é o pai dos espíritos. Dá-me o teu coração. Ele muda o coração de pedra para um coração de carne. Ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ensinando doutrinas que são preceito de homens. Agora, os sacerdotes, eles se admiravam era com o seu ensinamento, a sua doutrina. Que, como disse Moisés, que a minha doutrina goteje como chuva. A doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Apocalipse 10, 8 a 11, claro, vai existir muita gente tentando corrigir. Apocalipse 10, 8 a 11 é a mensagem repetida por João, uma mensagem de Brana que João repete. É que Deus escolheu esta pessoa para fazer isso. Essa pessoa que tem um coração limpo, que tem um coração de amor, que tem um coração cheio do Espírito Santo. Deus agradou habitar nessa pessoa, confiar essa pessoa, a mensagem para sua esposa. Jesus disse, se os seus olhos são maus, os meus são bons. Eu faço o que eu quero daquilo que é meu. É como Sete Trovões, o novo nome, ele deu para um homem. Depois da morte de Brana, depois de 40 anos, ele entregou um homem e disse, come essa terceira puxada, come esse livrinho, profetiza outra vez. Porque o homem estava errado na doutrina, mas estava certo no coração. Você sabia que ele estava errado na doutrina da cruzada? Depois ele estava errado na doutrina de Goiânia, mas certo no coração. Até que a doutrina dos Sete Trovões vieram.
A doutrina do novo nome veio. A doutrina dos selos vieram. Que maravilha! Até que veio. É como diz o Senhor a Jeremias: abre essa tua boca que eu vou encher. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabe. Aquela doutrina já estava errada, mas Deus tinha ali um coração certo, correto, um espírito correto. Lhe deu uma doutrina correta. Deus procurou um homem. Então essa mensagem hoje, ela veio para nós através de uma só pessoa, não de dois nem três. Como os selos veio através de um só. Os 7 trovões veio através de um, que foi Brana. Você vê que eles pegam a Bíblia e faz também da Bíblia uma heresia. Doutrina errada, heresia de perdição, faz credos com a Bíblia. Todos eles querem mostrar sua base aqui. Da mesma forma, eles pegam a mensagem. É uma gurizada, como diz o falecido pastor Ernesto Franco, de Campos Borja, é uma gurizada de calça curta, que quer ensinar mensagem, quer ensinar a Bíblia, ainda estão de fraldas. Aqueles meninos americanos ainda estavam de fralda, tomando uma madeira, quando o Espírito Santo diz para o irmão Brana: não ensine coisas espirituais a bebês pentecostais. Isso foi no 7º selo. Deus o proibiu de falar. Hoje eles querem ensinar o homem que Deus tem levantado, que desde o ano 2000 tem despertado o Brasil e 7 nações. Que ainda estão com mamadeira, são bebês pentecostais. Havia uma diferença entre Caim e Abel. Sempre há uma diferença. Há uma diferença entre Jacó e Esaú. Houve uma diferença entre Moisés e Coré, Datã e Abirão. Agora, Coré e Datã e Abirão não eram apóstatas. Ló foi apóstata. Abraão foi apóstata. Eles eram hereges. Eles eram traidores. Caim era um assassino. Aquele que odeia o seu irmão é um homicida. O homicida não tem permanecente nele a vida eterna. Esaú era um profano, não era um apóstolo. Ele esteve sempre com o pai. Esaú esteve sempre com a palavra. Só que Deus amou a Jacó e aborreceu, odiou Esaú, porque ele era um profano. Não era um apóstata, era um profano. E nos dias que nós vivemos é a era dos profanos, é a era dos traidores, é a era dos hereges, é a era da heresia. Todos nós fomos apóstatas, até que nós saímos do Egito, fomos expulsos. Sai dela, povo meu, até que saímos. Viemos à terra, viemos aos 7 selos, 7 trovões, viemos ao batismo do Espírito Santo, viemos ao novo nome, viemos à mensagem de uma só pessoa. Hoje não somos mais apóstatas. Então há uma diferença. Houve uma diferença entre Jesus e Judas. Judas nunca foi aos fariseus dizer que a doutrina de Jesus estava errada. Não. Ele estava atrás daquele dinheiro. Ele estava atrás daquela posição.
Judas era um homem inteligente, diz a história que era um advogado. Ele sabia falar. Você tem que cuidar com uma pessoa que sabe falar bem demais. Se cuida com esse que tem muita lábia. A serpente tinha muita lábia. E Eva parou para escutar. E a humanidade chegou na condição que ela tem chegado, por causa da lábia. Paulo e Himeneu e seu grupo, havia uma diferença entre eles. Paulo era um mensageiro. E agora imagina quantas falhas acharam em Paulo. A morte de Estevão, perseguição, Paulo solteiro dizendo que o pastor tinha que ser casado, o pregador tinha que ser casado. Paulo dando 19 requisitos para um pregador, para um bispo, e ele mesmo não tendo filho. Imagina só esse Himeneu, Alexandre, Fileto, que prato cheio, indo de casa em casa, de cidade em cidade, país em país. Como é que vocês vão crer no mensageiro deste? Pedro, pelo menos, era casado. Mas Deus já escolhe um solteiro. Deus já faz a coisa contrária mesmo. Ele já para essa turma que foram expulsos com Lúcifer do céu, vim tropeçar aqui na terra. Deus já faz assim. Né? Pensa bem, Himeneu, olha só. Olha aqui, olha o que ele escreveu. Que o homem que prega tem que ser casado, mas ele nem é casado. Ele diz que ele tem que ter filho, ele não tem. Então ele não é chamado. E ele era o chamado. Aí a pessoa ainda prega, Deus vai te levar para casa, que você é um apóstata. Deveria ter vergonha, conhecer mais a Bíblia, ser mais espiritual. Né? Não ficar presumindo, avançando sem ter autoridade. Isso aí é avançar sem ter autoridade. Não sabe o que diz. Parece que está jogando na loteria. Se acontecesse, ia dizer, tá vendo? Eu preguei lá, vai lá ver a minha pregação lá. Eu tinha pregado. Não, hoje diz, não, mas eu não preguei para falar sobre ele. Que Deus pode levar qualquer um de nós para casa. Vocês têm que ter o que pregar. Vai dobrar o joelho, vai ler a Bíblia, vai ler a mensagem. Vai ter inspiração de Deus. Quando eu vejo a coisa errada, eu fico brabo mesmo. Jesus pegou a Zorrague e expulsou aqueles cambistas dali. Esses cambistas hoje, esses pregadorzinhos de calça curta. Tenho que pregar, ficar quieto. Deus vai te levar para casa, porque foi um apóstata. Eu saí por causa da doutrina, e a palavra já diz diferente. O que separa é um espírito, não é doutrina. Vai conhecer mensagem, vai conhecer a Bíblia. Paulo diz, olha, se cuida do Fileto, resistiu a nossas palavras. Olha esse espírito nesse dia. Há uma diferença entre um apóstata e um traidor, que traiu a mensagem, traiu a palavra. Judas parecia que tinha um bom espírito traidor. O Judas tinha um bom espírito traidor. 30 peças de prata. Os irmãos de José, traidores também. Tipo dos judeus, seus irmãos que crucificaram Jesus. Tipo de Judas. Judas se separou de Jesus, não foi por causa da doutrina, como eu disse, por causa do mau espírito.
A doutrina ele continuava dizendo: olha, o Cordeiro saiu do trono. Brana é o novo nome de Jesus, ele subiu com o novo nome, está aqui, ó. Judas não continuou falando? Ele abriu os olhos do cego, abriu. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou, estava lá. Ele é testemunho ocular. Vem cá, IBRANHM, como ele prega, está certo? Está certo. E por que você saiu? Doutrina, a palavra diz que não. Que separa é mau espírito. O que Micaías disse? Foi a doutrina? Não, um espírito. Deus colocou um espírito mau. Na boca de todos os teus profetas, um espírito de mentira. E Micaías levou um tapa, um bufetão na boca. Foi para a cadeia, mas ele disse a verdade. Ele disse: olha, Zedequias, o bispo ali, foi um mau espírito, um espírito de mentira que Deus colocou na boca dos teus profetas. Mau espírito, que veio entre o povo de Siquém, que Elimeleque se levantou se proclamando rei. Foi um mau espírito que veio da parte de Deus. Foi um mau espírito que veio da parte de Deus e entrou em Saul para matar Davi. Não foi apostasia. Saul não se apostatou. Davi se apostatou. O apóstolo perde o gozo da salvação. Quando ele tomou Batseba, mandou matar Urias, ele se apostatou. Ele teve que deixar o palácio depois. E depois ele canta o Salmo 51. Renova em mim o teu espírito. Não me tire o gozo da minha salvação. O apóstolo perde o gozo da salvação. É uma diferença. Apóstata, herege e traidor. Perguntas e respostas número 15, parágrafo 104. Há um lugar que você pode atravessar, onde você não pode voltar. Mas quando isso acontece, você está lá embaixo outra vez na mesma forma que estava. Isto é para apenas te mostrar que você caiu da graça. Apostasia não é perdição. Traição, sim. Heresia, sim. Diz assim: heresias de perdição. A apostasia tem que vir antes que manifeste o homem do pecado. As virgens nécias se apostataram. Muitos da primeira e segunda etapa se apostataram. Porque o homem do pecado tem que aparecer, o anticristo. Para isso o povo tem que estar apostatado, tem que se afastar da verdade. Tem que ter o CMI, o Concílio Mundial de Igreja. Eu quero que alguém me diga onde a apostasia é a perdição. E prove isso na Bíblia. O apóstata não está perdido, ele está apenas fora do companheirismo. Abraão se apostatou, mas não estava perdido. Aquelas razões que eu falei para vocês. Israel se apostatou, mas eles nunca perderam o seu pacto. Não. Estava lá no Egito, lá na Babilônia, mas eles nunca perderam o pacto. Eles perderam seus louvores e alegrias. Salmo 137. Davi perdeu o gozo de sua salvação quando ele tomou Batseba, a mulher de Urias, mas ele nunca perdeu a sua salvação. Ele nunca disse: restaure a minha salvação. E ele era o tipo de Cristo. João foi um apóstata quando estava na cruzada, quando estava no concílio de pastores. João hoje, ele não é apóstata. Ele representa o sangue de Jesus.
ele representa o Espírito Santo. João representa a esposa, o verdadeiro cristão. João representa o verdadeiro cristão. O verdadeiro. Não é o falso, não. João representa o verdadeiro. O verdadeiro cristão. Por isso Deus escolheu a mensagem de uma só pessoa, trazida através deste homem. Aí a pessoa prega, Deus vai te levar para casa. Não, um dia vai, eu também vou. Mas dessa vez não foi, não. Dessa vez não foi. Não, e a gente vai. Eu vou. Irmão Brana foi, Abraão foi. Irmão José Brana um dia vai. Pastor Joaquim um dia vai. Você também um dia vai. Mas não foi como vocês falaram. Para depois dizer, olha, está vendo? Humildemente, a gente é humilde, mas eu tinha falado. Aí vem até as lágrimas de crocodilo. Né? Aí o pessoal sai postando a pregação. O pastor é profeta. Né? É quando sai algum sinal, algum risco, alguma coisa, na fotografia sobre algum irmão, ele manda revelar já, né? E já sai mostrando, ó, isso aqui sou eu. Saiu isso aqui é Deus vindicando, né? Meu irmão, quem tirou aquela foto ali foi os inimigos do irmão Brana. O irmão Brana não mandou tirar. Deus apareceu ali, aquele foi um sinal, vindicando o seu profeta. Então, as pessoas dizem, está vendo que eu falei? Eu falei e aconteceu. Só que você falou e não aconteceu. Apostasia não é perdição, mas João não é apóstata. Israel foi um dia apóstata. Mas Deus enviou Moisés e eles saíram do Egito, saíram da Babilônia, através de profeta. A igreja, a esposa do Cordeiro, um dia também ela foi apóstata. Ela estava na ressurreição isolada, na dualidade. Aí Deus, através do seu apóstolo e profeta, ele os tirou da apostasia. De quem é que você ouviu? O Cordeiro seu do trono. Você não ouviu nem do irmão Brana. E o irmão Brana falou, mas você não ouviu. Quando o irmão Brana falou, você não ouviu. Quando você leu, eu também li, eu não vi. Tem gente que diz, eu estava jejuando e vi. Não. Quando você escutou aquela fita cassete, você escutou aquele CD, você diz, não, isso é verdade. Aí essa mensagem te tirou da apostasia. Vamos terminando aqui. Davi perdeu o gozo da sua salvação. E ele disse, me restaure o gozo da minha salvação. A mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, 131. Abraão deixou a terra, peregrinou, chamou a si mesmo estrangeiro e peregrino. E olha, Abraão, como todos mortais, não um homem mortal, não um homem que não possa cometer erro, porém constantemente cometia erros. Nós somos homens, cometemos erros. Vocês são mulheres, cometem erros. Mas ele não.
Se você vai procurar meus erros, você vai achar. Irmão Brana era um homem que cometia erros. Moisés cometeu erros. Irmão José Brana comete erros. Pastor Osmar comete erros. Pastor Joaquim comete erros. Todos nós. É um ditado americano que diz: quando você está dando banho numa criança, você não joga a criança, água suja, da banheira fora. Você tira a criança e joga a água suja fora. É assim que Deus faz conosco. Ele nos lava com o seu sangue. Joga a água suja fora. E fica conosco nos seus braços. Somos seus filhos. Somos irmãos. Ele nos salvou, nos comprou com seu sangue. Deu sua vida por nós. Olhe Abraão. Porém, não importava quantos erros ele cometia. Sua âncora ainda estava segura, pois ele tinha a promessa. Logo, ele levou com ele Sara. Ele levou Ló. Ele levou seu papai. Enquanto eles estavam com ele, Deus não podia abençoá-los. Enquanto seu pai estava com ele, Ló estava, Deus não podia abençoá-lo. O Ló tinha que ir para Sodoma. Deus tinha a bênção para Abraão mudar o seu nome, mas Ló não podia estar junto. E enquanto eles estavam com ele, Deus não podia abençoá-lo. O velho homem finalmente morreu, e eles o enterraram. Ele seguiu até um ponto mais adiante, e Ló se apostatou. Você sabe o que aconteceu ali? E logo ele separou-se dele. Então Deus apareceu para ele novamente e disse: agora, Abraão, veja toda essa terra. É toda sua. Tem coisas que Deus quer mostrar, mas o Ló ainda está junto. Aí tem que acontecer alguma coisa para afastar o Ló, para tirar esse cabelo que está na sopa. Ló era um fio de cabelo na sopa. Ló era um centavo. Abraão era $1 de prata. O centavo tinha que ir para Sodoma. O $1 de prata tinha que ficar para encontrar com Elohim. Olha, Abraão, é toda sua. Quando ele fez a escolha correta, isso mesmo, separe-se a si mesmo de tudo. Finalizando, 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Haja o quê? Heresias. Para que os que são sinceros se manifestem. Há heresia entre nós? Sim. A Costa do Marfim, a Índia, são heresias. Porto Rico, a sua doutrina é heresias. O sincero tem que se manifestar. Emineu era heresia. Alexandre o Latueiro era heresia. Fileto era heresia. Coreia, Datã, Abirão era heresia. Josué e Caleb tinham que se manifestar. A igreja nascida no deserto tinha que se manifestar. Aquelas heresias tinham que aparecer no deserto. Teve que aparecer durante as eras. Tem que aparecer nesse tempo da esposa. Nesse tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. Esse é um tempo de teste, é um tempo de prova. É um tempo de arrebatamento. É um tempo de fé, de rapto. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, não estamos falando com ódio, mas estamos falando com amor. O amor é corretivo, Senhor. Para que se haja apóstata, volte a Belém, a casa do pão. Volte a Apocalipse 10, 8 a 11, comer o pão da vida, o livrinho. Se haja apóstata como Noemi, se haja apóstata como Abraão, que volte a promessa. Mas Deus, Judas não voltou.
Mas o apóstata, ele cai na mão dos salteadores. Lhe tiram tudo, mas sempre tem o bom samaritano para cuidar dele. Sempre tem um homem que tem os dois dinheiros para lhe ajudar. E nós estamos aqui para ajudar aquele que tem se apostatado. Sabemos que não podemos fazer nada com o herege, porque ele sempre tem a razão. Ele fez uma escolha. O apóstata se afasta. O herege escolhe uma doutrina, uma ideia, um acho. Deus tenha compaixão, ajuda teus filhos em toda parte. Abençoa essa igreja, abençoa nosso pastor Osmar, a sua saúde, a sua restauração. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.